Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou Apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando o Seja Membro ou Apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 80, Lancelot vs Arthur Pendragon. E ninguém consegue acreditar que Lancelot foi capaz de superar o Rei Arthur numa luta contra um cara que estava muito além do seu nível de poder e do Tristan, como dizia, o Percival. Porém, Tristan conta que isso não é nenhuma surpresa, já que a habilidade do Lancelot está muito além da dele. E ele também acaba confessando que isso é bem frustrante, pois pode não parecer, mas ambos estavam no mesmo nível até 6 anos atrás. Ainda surpreso, Nassens indaga: há 6 anos atrás? O que foi que aconteceu com ele? E imediatamente Tristan responde, dizendo que Lancelot desapareceu misteriosamente no reino de Benwick, exatamente há 6 anos atrás. Mas que 3 anos depois, ele voltou em segurança como se nada tivesse acontecido. Porém, o mais surpreendente foi que ele ganhou uma força descomunal e um poder mágico aterrorizante. No entanto, Tristan conta que Lancelot nunca falou nada sobre o que aconteceu com ele. E ele termina dizendo que a força que ele tem agora é comparável aos dos lendários 7 pecados capitais. Enquanto isso, Lancelot continua com um dos seus pés sobre o corpo do Arthur e provoca o Rei do Caos dizendo: "E aí, não tá a fim de usar um pouco esse braço direito agora?" Mas Arthur se recusa, e usando seu braço esquerdo ele faz um movimento com sua espada. Entretanto, Lancelot apenas salta para poder se esquivar. E desta forma, Arthur finalmente consegue se levantar. E imediatamente ele questiona: o segredo da sua força é a leitura de mente, correto? E ele segue dizendo: você sem dúvidas tem um grande senso de luta e uma velocidade de reação surpreendente. No entanto, você ainda está um pouco abaixo do nível de Meliodas. E sim, você só foi capaz de bloquear meus movimentos porque sabia exatamente como e quando eu iria atacar. Não estou certo? Porém, neste momento, Tristan começa a gritar, dizendo que aquele era o momento de atacar e derrotar o Rei Arthur. Mas Lancelot manda Tristan simplesmente calar a boca e diz que é ele quem está lutando ali. O rapaz então pega uma das espadas do Tristan que estava caída no chão, bem a seus pés. E em seguida, Lancelot aponta aquela espada na direção do Arthur, ativando seu ataque especial, Shining Hold. O Rei do Caos tenta fugir daquela magia, mas sua tentativa é ineficaz, pois a magia de Lancelot consegue alcançá-lo e atingir em cheio Arthur Pendragon. E como era esperado, após fazer aquele ataque, a espada que Lancelot segurava se desfaz totalmente. Edone até relembra que isso já aconteceu outra vez. Mas neste instante,
instante, Lancelot é surpreendido por alguém que fala: devo admitir, você tem um grande talento, mas ainda não é forte o suficiente para me derrotar. O rapaz inesperadamente é atingido por um golpe que vem de baixo para cima. Logo então, podemos ver que aquele ataque foi desferido por Arthur, especificamente um golpe dado pelo seu braço direito, do qual ele descartou a sua manopla. E diante daquele cenário, Percival grita pelo nome de Lancelot, que naquele momento estava diante de uma gigantesca mão, que ataca Lancelot lhe dando um tapa que o lança violentamente contra o chão. E temendo pelo pior, Meliodas avança contra Arthur, porém algo bloqueia o seu ataque, lançando o pecado para trás. Mas logo o Rei de Leones recupera sua postura e questiona Arthur sobre seu braço direito, já que ele mesmo havia dito que era um lembrete da sua própria fraqueza e inexperiência. Mas Arthur parece não estar tão confortável com essa situação e pede desculpas a Meliodas, pois ele confessa não ter controle sobre aquilo, já que o caos só está ali para proteger subconscientemente o seu hospedeiro, já que a morte do hospedeiro é sinônimo de perder seu lugar de estar, portanto não tem nada a ver com sua vontade. E é por isso que também nem mesmo Lancelot é capaz de ler os seus movimentos. E o Meliodas se sente meio que arrependido por não ter afastado o caos de Arthur naquela época, independentemente do que poderia ter acontecido. Pois, se ele tivesse resolvido isso antes, tudo isso não estaria acontecendo agora. E como era a primeira vez que Naciens e Percival estavam vendo aquelas criaturas, assustados, eles se perguntavam se aquilo era real ou uma ilusão, ou se estavam simplesmente sonhando. No entanto, de dentro daquela cortina de poeira logo atrás do Arthur, alguém fala que aquilo é estranhamente interessante. Lancelot estava de pé e praticamente ileso, e até um pouco mais animado, já que parecia que Arthur finalmente iria levar as coisas um pouco mais a sério. Já para Arthur, era uma surpresa ele ainda estar vivo, e o Rei do Caos ainda pergunta se ele consegue agora compreender a diferença entre as suas habilidades. No entanto, Lancelot começa a pular de um lado para o outro enquanto diz: tirou as palavras da minha boca, e isso só prova que você ainda não caiu na real sobre mim. E após saltitar de um lado para o outro, Lancelot muda totalmente de postura, e o seu corpo é envolvido por uma densa aura mágica. Imediatamente, Arthur sente a pressão esmagadora e ofensiva que se manifesta do Lancelot naquele momento. E através de um movimento extremamente veloz, as criaturas do caos que cercavam seus companheiros são impelidas para longe. E vendo isso, Naciens reconhece que a intensidade daquela magia era incrível, enquanto Percival confuso questionava: ué, o Lancelot não era canhoto? E para Tristan, se existia alguém que podia derrotar o Rei do Caos, esse alguém era o Lancelot. Porém, antes que o rapaz atacasse diretamente Arthur, algo surge repentinamente sob as suas cabeças. Todos olham espantados para o céu, inicialmente achando que aquilo era algum tipo de monstro, mas na verdade aquilo era simplesmente um gigantesco navio voador. As pessoas de Leones começam a comentar sobre aquilo, dizendo que haviam pessoas naquela coisa. Inclusive, o próprio Pelior questiona se aquelas pessoas são quem ele pensa que são. E Dreyfus confirma, pois não havia como confundi-los: os Cavaleiros do Caos de Camelot. Entre eles estavam Mortlac
outros que apareceram durante a reunião e outros que a gente nunca havia visto antes. E claro, Ironside, que diz, para sua majestade que ele já brincou demais e que era hora dele retornar. E Arthur lá de baixo logo indaga se ele veio lá de Camelot só para lhe dar um sermão. Mas Ironside explica, que um conflito em grande escala naquele momento, naquele lugar, seria imprudente. E que sua majestade deveria saber disso melhor do que ninguém. E Arthur concorda e revela sentir uma grande intenção ofensiva dirigida a eles de 3 locais: Delphlare, Benwick e a Floresta do Rei das Fadas. E essas forças ocultas pertenciam a ninguém menos do que os outros pecados capitais: Golter, Ban, Diane e King. Mas enquanto isso, as pessoas de Leonis estavam deslumbradas com aquela gigantesca embarcação, pois aquilo era a resposta de que realmente Camelot existia. E se realmente fosse isso, eles queriam ir para lá. Mas Anne, vendo e ouvindo tudo isso, fica indignada e solta o verbo: mas do que vocês estão falando? Vocês já se esqueceram? Foram eles que atacaram este reino. E quem vocês acham que estão protegendo vocês? Os cavaleiros sagrados deste reino. E ela até que acaba conseguindo abrir os olhos daquelas pessoas que realmente precisavam escutar todo esse sermão. E Ironside seguia, conversando com seu rei. Preocupado, ele questiona o que iria acontecer com aqueles que vivem à margem de Camelot se algo acontecesse com sua majestade. Arthur, por sua vez, responde que ele não está sendo muito justo ao falar dessa forma. Porém, ele conta que o mesmo se aplica a ele. E, além disso, Arthur lembra, que havia lhe dado uma missão em particular. Mas Ironside é direto ao responder: fique tranquilo, se é isso que te preocupa, eu já cumpri com o meu propósito. E diante dessa resposta, Arthur logo diz: por que você não disse logo? Então tudo bem, eu irei voltar com... Mas antes de completar sua frase, inesperadamente algo surpreendente acontece. Lancelot atravessa o corpo de Arthur com seu braço. Preocupado, Mortlac chama pelo nome de sua majestade. No entanto, Ironside apenas pede para que todos se preparem para regressar o quanto antes. E, para surpresa de Meliodas, ele escuta Arthur dizer: Sir Meliodas, nos veremos novamente em breve. O dia de hoje rendeu muito mais do que eu esperava, e principalmente graças a você. A minha percepção mudou consideravelmente. Arthur dizia isso enquanto seu corpo desaparecia aos poucos, assim também como aquela gigantesca embarcação. E no fim, apenas a voz do Rei do Caos ecoava por aquele local. Quando eu soube da existência dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, pensei que vocês iriam apenas adicionar um pouco de tempero aos meus dias entediantes. Mas não é bem assim, pois aqui e hoje eu declaro guerra. Uma guerra para caçar os 4 Cavaleiros do Apocalipse e seus aliados, e eliminar um por um. O rei Arthur finalmente reconhece os 4 Cavaleiros do Apocalipse como inimigos e declara guerra. A história entra numa nova fase. Continua no próximo capítulo, intitulado Depois da Batalha Feroz. E assim nós chegamos ao fim dessa sequência de lutas que se iniciou lá no capítulo 66. E o próximo capítulo promete fechar a primeira temporada, a primeira fase, tanto do mangá quanto ao do futuro anime. E bom, além do desfecho dessa grande batalha contra o Rei do Caos, recebemos muitas informações,
Começando pela confirmação de que Lancelot é de fato do nível de um pecado capital, mas que ainda não é superior ao Meliodas. E a explicação dele ser tão poderoso assim é exatamente aquela que eu expliquei para vocês lá no nosso último vídeo de teoria. E outra conclusão que a gente consegue chegar é que de fato o Arthur acabou subestimando o Lancelot, e por conta disso sofreu com aqueles primeiros ataques. Tanto que o próprio Lancelot reconheceu que ele não estava inicialmente levando aquela luta a sério. Mas ele também não podia, pois como Ironside disse, lutar naquele momento contra todos eles usando seu verdadeiro poder teria um custo muito alto para ambos os lados. E sobre isso e também sobre Ironside, inclusive já ter possivelmente sequestrado a Guinevere, e sobre o que está por vir agora, nós vamos conversar no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Nicolas, Eduardo e Igor que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram deles vai estar na tela para vocês. E ao Igor que fez essas lindas animações e que também tem um canal sensacional onde ele publica várias outras animações. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!